Nessa aula a gente vai falar sobre septum pellucidum. Quando a gente fala de septum ou septo, a gente está falando de uma parede ou tabique, que é o mesmo. E aqui, em generalidades, a gente tem a definição, e essa estrutura em verde aqui vai ser o nosso septum pellucidum. E ele vai ser uma estrutura única, ímpar, no caso, e ele vai ter uma relação com o corpo caloso, que a gente viu na aula passada, que ele vai ficar inferior a ele e ele vai ficar superior ao fórnix. Fórnix é essa estrutura e a gente vai ver na próxima aula. Esse septum pellucidum, ele vai ter duas paredes ou membranas, uma direita e uma esquerda. E no centro dele vai ter uma cavidade e nas laterais vai formar os ventrículos laterais, ou seja, ele vai ser a parede interna ou parede média dos ventrículos laterais, mais especificamente na asta frontal ou asta anterior dos ventrículos laterais. E a gente vai ver mais sobre ventrículos em aulas mais pra frente, mas é só para ter mais ou menos uma ideia. Aqui eu coloquei umas observações, essa daqui eu já falei, e essa daqui é que, assim, a presença dele, a gente ia ter transtorno no líquido cefalorraquídeo. E por que isso? Porque ele forma a parede dos ventrículos e se não fosse assim, a gente iria ter certos transtornos que fica mais para fisiopatologia. Aqui, sobre relações, a gente vai ter o formato. O formato dele vai ser triangular curvilíneo. Por quê? Porque quando a gente pega um triângulo, lateraliza ele, mais ou menos assim, ele vai ser mais ou menos um triângulo, porque ele vai ter curvas, mais ou menos assim. Então ele vai ficar mais ou menos parecido com o que é um triângulo, entende? Não sei se deu para entender muito bem, mas é basicamente isso. Não tem muito segredo. E as caras, a gente tem aqui essa estrutura central verde, que vai ser o nosso septum pellucidum, a gente vai ter duas caras, uma direita e uma esquerda, que vai ser justamente essas membranas aqui. E ele vai ficar, lembra, inferior ao corpo caloso, que é essa estrutura, superior ao nosso fórnix, e aqui nessas cavidades vai ser o nosso ventrículo lateral, que vai ter líquido cefalorraquídeo, ou seja, essas duas estruturas aqui, que a gente chama de cara direita e esquerda, ele vai formar a parede interna ou média da asta frontal dos nossos ventrículos laterais. Quando a gente fala de bordes e ângulos, a gente vai ter 3 bordes e 3 ângulos. Aqui eu coloquei delimitado por cores. Nos bordes ele vai ficar em preto e os ângulos ele vai ficar em vermelho. Tendo isso em conta, a gente vai ver os 3 bordes que tem. A gente tem um superior, um anterior e um póstero inferior. Ele vai ser mais ou menos assim. E ele vai ter relação com estruturas dos órgãos que rodeiam eles. Por exemplo, aqui na aula passada a gente viu sobre o corpo caloso, a gente viu as divisões dele. A gente viu que ele tinha uma parte posterior chamada rodete, uma parte superior chamada tronco, uma parte anterior chamada rodilha, o joelho, e uma inferior chamada pico. Se a gente está falando do borde superior, tem relação com o tronco. Se a gente está falando do borde anterior, tem relação com rodilha. Se a gente está falando do borde póstero inferior, a gente está falando da relação com fórnix. Beleza. Agora, ângulos, a gente vai ter um ângulo anterior, um inferior e um posterior. De novo, a gente vai ter que delimitar o nosso corpo caloso para poder entender a relação dessa parte dos ângulos. A gente vai ter um rodete, a gente vai ter um tronco, rodilha e pico. Se a gente está falando daqui do anterior, ângulo anterior, a gente tem relação com rodilha. Se a gente está falando do ângulo inferior, a gente tem relação com o pico e com essa estrutura aqui que eu coloquei, essa parte que vai se chamar comissura branca anterior. Por que anterior? Porque a gente também tem a posterior. Beleza. Agora, quando a gente fala do ângulo posterior, ele vai começar a ficar mais afinado assim por conta da relação que ele tem com o corpo caloso, o tronco do corpo caloso e o nosso fórnix, até formar esse pico que a gente chama de cola do septum, ou também pode ser cauda.
Agora aqui, quando a gente fala de cavidade do septum, a gente tem essa parte interna aqui, que forma uma cavidade pela parede lateral, tanto direita quanto esquerda, do nosso septum pelúcido. E antigamente se chamava de quinto ventrículo. Por que quinto ventrículo? A gente tem dentro dos ventrículos os laterais, o quarto e o terceiro ventrículo. E antes acreditava que era o quinto, mas não é bem assim, porque a gente percebeu que numa evolução embriológica não tem relação e nem conexão com os ventrículos. Desculpa, relação tem, mas não tem conexão dos ventrículos. E ele não vai ter líquido cefalorraquídeo aí nessa parte normalmente, que é o que tem nos ventrículos. Então, por isso não pode ser chamado. E uma curiosidade aqui sobre a formação embrionária é que lembra da nossa cissura interhemisférica, que é essa parte aqui, que vai fazer o quê? Dividir o nosso hemisfério direito do esquerdo, onde tinha a os do cérebro. Ela, na formação embrionária, era junto com essa cavidade. Só que isso quando não existia o corpo caloso. Aí, na formação embrionária, foi formando o corpo caloso, até que foi dividindo essas duas estruturas, que formou estruturas totalmente diferentes, com função totalmente diferente. Mas, basicamente, é essa evolução embrionária. Aqui, constituição anatômica, a gente vai falar sobre revestimento interno e externo, e também da porção nervosa do septum pelúcido. Aqui, quando a gente fala de revestimento interno, a gente vai falar dessa parte da cavidade interna, onde vai ter uma membrana celulovascular, ou seja, vai ter pequenos vasos sanguíneos, e vai ser dependente da pia madre. A pia madre vai ser uma das meninges. E essas meninges, elas vão ser membranas que revestem o sistema nervoso central para garantir uma proteção contra choque mecânico e regular a pressão intracraniana. Vai ser basicamente isso. E pia madre é uma das meninges, a gente tem várias, só que a gente vai ver mais especificamente em aula de meninge, mas já para saber como é que funciona. E aqui, quando a gente fala de revestimento externo, a gente está falando dessa cara aqui que tem relação com os ventrículos. E por quê? Porque quando a gente fala do revestimento do ventrículo, a gente fala de uma membrana ependimária. O que seria isso? Quando a gente fala de histologia do tecido nervoso, a gente vai ver que a gente tem o neurônio e as células da glia. As células da glia sustentam o neurônio. Uma das células da glia vai ser o ependimocito. Vai ser o ependimocito. E esse ependimocito ele vai ser basicamente um neuroepitélio, que ele vai servir para revestir toda essa estrutura. E como ele tem relação com o ventrículo lateral, então essa parte de revestimento externo vai ser por membrana ependimária. Beleza. Agora, quando a gente fala de porção nervosa, a gente tem que entender isso daqui. Vou fazer um desenho esquemático aqui do nosso septum pelúcido. Aqui a gente tem as duas caras dele, que vai ser uma direita e uma esquerda. Aqui a gente tem o que seria a cavidade interna. E aqui a gente vai ter os ventrículos laterais. Seria basicamente assim. Beleza. Quando a gente fala da parede, dentro de cada uma a gente vai ter uma divisão mais ou menos assim. A gente vai ter uma divisão interna, assim, que ela vai ser a folha branca ou orra branca, que vai ter substância branca. Por isso que ela vem do centro oval, que é feito por substância branca. Beleza. E aqui, na parte mais externa, aqui, a gente vai ter a orra gris, que vai ser feita por substância gris, porque por uma questão de evolução, vem da substância gris da corteza, ou substância cinzenta. E sobre septum pelúcido é basicamente isso. Se tiver alguma dúvida, se alguma coisa não ficou muito clara, deixe aí no comentário. Se tiver no meu alcance, eu vou tentar responder. E valeu!